O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar mais uma vez um mártir. Nós estamos no finalzinho do ano litúrgico. Domingo agora já será ano novo na igreja. Vocês sabem que o ano novo litúrgico não coincide com o ano novo civil. O Ano Novo Civil é no dia 1º de janeiro. O Ano Novo Litúrgico é o primeiro domingo do Advento, que nós celebraremos agora. Pois bem, então, sendo assim, como nós estamos nos aproximando do Ano Novo Litúrgico, os textos litúrgicos nos falam do fim dos tempos. E é muito importante, então, é providencial, que nós celebremos mártires no final do ano litúrgico, que nos faz lembrar do final dos tempos. Por quê? Porque os mártires escolheram a melhor parte. Os mártires preferiram Jesus a si mesmos. Os mártires preferiram as realidades celestes às realidades terrestres. E desta sabedoria nós carecemos e precisamos. Precisamos a cada dia, meus santos, seja por meio das palavras, seja por meio dos exemplos, precisamos aprender que existe uma outra vida reservada para nós. Precisamos aprender e aprender cada vez mais profundamente que existe uma vida mais perfeita, mais bela, que não passa, vida de Deus reservada para nós depois desta vida. Só que esta vida perfeita que não passa, nós a escolhemos nesta vida imperfeita que passa. É aqui o vale da decisão. É aqui neste mundo que nós nos decidimos pelo outro. É aqui neste mundo que passa que nós nos decidimos pelo mundo que não passa. Ou, livre-nos Deus, a perdição eterna, ou conceda-nos Deus a salvação eterna. Pois bem, então vamos refletir um pouquinho a respeito da vida de uma santa que escolheu aquela vida perfeita que não passa, o céu. Catarina de Alexandria, ela não é tão famosa como a Catarina de Sena, né? Mas é uma grande santa, grandíssima. Tão grande que na Europa, na Idade Média, ela era muito conhecida. E aqui no Brasil, nós temos um estado com seu nome, Santa Catarina. É em referência a Santa Catarina de Alexandria, ou como às vezes nós ouvimos dizer, da roda. Já saberemos por que assim ela é chamada. Ela era nobre e muito dada aos estudos, gostava de estudar. E sendo nobre e inclinada aos estudos, seus pais conseguiram um sábio,
um eremita cristão, não porque eles fossem cristãos, mas porque aquele eremita era muito sábio, que aquele homem, que aquele mestre a iniciasse na sabedoria. E aquele eremita, iniciando-a na filosofia, iniciando-a nos conhecimentos de então, sem falar a respeito de Cristo, porque estamos aqui, meus santos, Catarina de Alexandria nasceu no final do século III, 280 e alguma coisa, 290, 280 e alguma coisa, porque ela morreu com 18 anos, então, finalzinho do século III, o cristianismo ainda era religião proibida, era crime ser cristão. É a partir do século IV, do início do século IV, que o cristianismo é reconhecido por Constantino. Então, estamos ainda no período em que ser cristão era crime. E Catarina, então, se dedicando aos estudos, começou a sua busca pela verdade. E não há, meus santos, como buscar a verdade e não encontrar Jesus. Ele é a verdade. Então, uma pessoa reta, uma pessoa que de verdade, uma pessoa que retamente busca conhecer a verdade, ela mais cedo ou mais tarde se deparará com o próprio Cristo. E diz assim, que Catarina, dedicando-se ao estudo, ao conhecimento da verdade, ela tem um sonho, né? Ela que procurava a verdade, deparou-se com a verdade que a procurava. Teve um sonho em que uma bela mulher, não preciso dizer quem era, né? Em que uma bela mulher com um menino se apresentou a ela, e o menino, olha, disse que a queria como esposa. Aquele menino disse que queria Catarina de Alexandria como esposa, mas não poderia tê-la porque ela tinha a alma manchada. Entendamos, meus santos, que esta linguagem de ter alguém, né, de Jesus dizer que quer tê-la como esposa, é aquela realidade mística de uma união, de um desposamento da alma. Isto que Jesus pediu a Catarina, Ele quer de todos nós, um relacionamento esponsal, ser íntimo, de modo que nós possamos dizer com toda a verdade: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, como reza lá no livro do Cântico dos Cânticos. Pois bem, e Catarina, que não sabia quem era aquela bela mulher, nem muito menos quem era aquele menino que dizia que queria tê-la como esposa, foi conversar com o seu mestre, com o sábio, com o eremita, e contou-lhe o sonho. E ele percebeu que tinha chegado a hora de ele falar para ela a respeito de Cristo. E ele contou então que aquela bela mulher era a mãe daquele menino, que era a sabedoria encarnada, que aquela sabedoria que ela buscava, que Catarina buscava, era apenas um reflexo, aquela sabedoria humana era apenas reflexo da verdadeira sabedoria, da verdade por excelência, que é Jesus, caminho, verdade e vida, que Ele é Deus e que Ele tinha se encarnado para nos salvar, e que Ele não poderia tomá-la como esposa porque ela não tinha ainda se deixado batizar. E é claro, meus santos, que Catarina de Alexandria, ouvindo isso, pediu imediatamente que o quanto antes ela fosse batizada. Ela foi preparada para o batismo. Seu pai tinha falecido, veio a falecer, ficou apenas a sua mãe. Nós não sabemos se a sua mãe se deixou batizar. Catarina foi batizada, e diz então que com 18 anos
isto é, se ela aceitou ser batizada com 16, houve a preparação, talvez com 16 anos ou com 17 foi batizada, mas com 18 o imperador visitou Alexandria, né? Daí vem o seu nome, né? Catarina de Alexandria, porque ela era de Alexandria, no Egito. E diz que o imperador visitou Alexandria, e o imperador que perseguia os cristãos naquela cidade fez um ato demonstrativo, isto é, que todos aqueles que em Alexandria moravam deveriam sacrificar ao imperador, demonstrando um ato de idolatria. E diz que Catarina via cristãos que começaram a vacilar e a sacrificar aos ídolos, isto é, na perseguição, quem não sacrificasse aos ídolos seria morto. E diz então que ela se apresenta ao imperador e se revela como cristã, isto é, a caridade a moveu, porque quem sabe os cristãos, vendo a minha atitude, eles também se animam, e é verdade, né? Assim como alguém que é um escândalo para os cristãos vacila a fé de outros cristãos, um santo confirma a fé de outros cristãos. Quando a gente vê uma pessoa que vive a fé com fidelidade, aquilo de alguma maneira nos anima também à fidelidade. Mas quando a gente vê cristãos vivendo na mediocridade, vivendo na infidelidade, cristãos que não rezam, cristãos que parecem cristãos na igreja, mas que são pagãos em casa, que brigam, que se desrespeitam, que dizem palavras grosseiras. Aí quando você vê a vida deles em casa, se diz, nossa gente, eu até pensei que eles eram cristãos, que eles eram católicos. Então é claro que o testemunho é um grande peso. Então Catarina de Alexandria, ela vai como nobre e se apresenta ao imperador e se revela cristã, mas por dois motivos, e os dois caridosos: para animar os cristãos à fé, para que eles não abjurassem a fé, para que eles não apostatassem, para que eles tivessem coragem para perder a própria vida, e também para ganhar a vida do imperador, para ganhar a alma do imperador, porque ela queria a conversão daquele homem. E diz então que ela, uma moça de 18 anos, conversando com o imperador e mostrando a loucura dos ídolos, a irracionalidade da religião pagã e da sabedoria e da verdade da religião cristã. E diz que o imperador ficou balançado, não porque quisesse se converter, mas balançado porque não conseguiu persuadir Catarina à religião pagã. Não tinha argumentos necessários. Meus irmãos, percebe aqui como é importante que nós conheçamos a fé? Percebe aqui como é importante que nós saibamos dar razões da nossa fé, o porquê da nossa fé? Porque às vezes vamos à missa, comungamos com certa frequência, rezamos, mas não sabemos da razão da nossa fé. Ora, se aquela pessoa, se você é uma pessoa simples, que não tem estudos, não tenha dúvidas, da sua vida Deus se utilizará para converter outras pessoas. Mas se você tem estudos, se você, quando quer, você tem argumentos para defender aquilo que você quer defender, o seu time, o seu candidato, as suas posturas, por que é então que você não se dedica para conhecer a sua fé e saber defender o seu Deus, a sua igreja, a sua religião? Por preguiça? Porque quando você quer estudar, você estuda. Quando você quer se dedicar a algo, você se dedica. Então a sua ignorância é culposa, a sua burrice é culposa. Você deveria conhecer a sua fé. Pois bem, então diz que Catarina
argumenta com o imperador, e ele não sabe, ele não tem argumentos firmes, e ele pede que os seus sábios venham com ela discutir. Diz que 50 sábios, 50 filósofos vêm conversar com Catarina, e ela consegue convencer. Aqui, meus santos, sem sombra de dúvidas, estamos falando de uma ação da graça. Ela consegue convencer e converter os 50 sábios que com ela vêm conversar. O imperador fica sem chão, pensa então em conseguir atraí-la ao paganismo, oferecendo-lhe honra, dizendo que se casaria com ela e ela seria a sua esposa. E ela diz: me desculpe, porque eu já tenho um esposo. E ele pergunta: quem? E ela diz: o Filho de Deus, aquele que é a verdade e é a sabedoria. E diz então que o imperador, enfurecido com aquela humilhação a ele imposta, seja no campo intelectual, seja no campo afetivo, quando ela o preteriu, preferindo Cristo, diz que ele a condena à morte, e a morte na roda. Era uma roda com pontas de metal, com lâminas, né, nas arestas daquela roda, para que ela fosse dilacerada. Diz que quando Catarina viu o instrumento da sua morte, do seu martírio, ela traça o sinal da cruz, e a roda se parte. A roda se parte. Diante daquilo, o imperador então manda que ela seja decapitada, e ela perde a cabeça por causa de Cristo. Meus irmãos, duas realidades aqui, né, nos mostra que pode ser motivo de nossa reflexão. Primeiro, a caridade. Ela foi martirizada porque ela se revelou. Ela foi martirizada porque ela, movida por caridade, ela quis a salvação dos cristãos que estavam abandonando a fé, e a salvação até mesmo do imperador. E nós nos perguntamos: e a nossa vida? E nós somos movidos pela caridade ou pelas nossas paixões? As decisões que nós tomamos, os ofícios que nós abraçamos, os serviços na comunidade, por exemplo, que nós assumimos, é movido por caridade? Ou você diz: ah, padre, não, eu não tenho ofício nenhum, eu não ajudo em nada na igreja. Mas será que você não poderia se dedicar pelo bem da igreja, pelo bem dos fiéis da igreja? Será que você não tem um dom para, por meio dele, fazer o bem àqueles que fazem parte do corpo de Cristo, a igreja? Ou você é um cristão, uma cristã acomodados, preguiçosos, que mal vêm à missa e depois vão para casa porque não querem ajudar com nada para o crescimento da igreja de Cristo sobre a terra? Então, a caridade de Santa Catarina de Sena é algo que deve nos fazer refletir sobre se a nossa vida está sendo movida pela caridade. Segundo, o estudo. Catarina de Alexandria, que estudava, que quis conhecer a fé para poder defendê-la. Se alguém lá fora, por exemplo, se alguém lá fora, você saindo da igreja, perguntar: quantos e quais são os sacramentos? Você saberia responder sem pestanejar? E se o seu interlocutor, chatinho, dissesse: mas explica para mim essa história de Eucaristia, de confissão e de ordem, que sacramentos são esses? Você saberia explicar direitinho cada sacramento? O básico, sim, ok, você não é professor de liturgia sacramental, de teologia sacramental, mas você saberia explicar o básico. E a pessoa perguntasse: quantos e quais são os mandamentos? Você saberia dizer quantos e quais são? E dizer uma palavrinha a respeito de cada um deles? Ou ficaria broca, sem saber quais são os sacramentos? É uma vergonha. Como é que você não sabe as coisas básicas da fé? Procurando no Google 10 mandamentos,
para poder dizer, é uma vergonha. Se você é uma pessoa não letrada, paciência. Mas se você, meu santinho, sabe ler, você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa, e deveria ter vergonha da sua... Estou procurando uma palavra bonita para não dizer o que me veio à cabeça, do seu desleixo com as coisas de Deus, de não saber defender a sua fé. Se alguém viesse e perguntasse a você, por que abortar é pecado? Se alguém procurasse você e perguntasse, por que a Igreja Católica é contra as práticas homossexuais? Por que a Igreja Católica, ela é absolutamente contrária à ideologia de gênero? Tudo isso está ligado aos mandamentos da lei de Deus. Se você sabe os mandamentos, você vai saber responder a essas perguntas. Se alguém chegar para você, um protestante chegar para você e dizer assim, e se ele disser assim, a sua Bíblia tem mais livros, o que é que você iria dizer? Eu espero que você diga, respeitosa e enfaticamente, que você diga, não é a minha Bíblia que tem mais livros, mas é a sua que tem menos livros, que são esses, e você saiba dizer, padre, eu não sei, mas deveria saber. Porque, afinal de contas, por que você é católico e não protestante? Eu espero que você saiba dizer por que você é católico e não protestante. Porque, qual é a sua posição a respeito das imagens? O que é que você diz sobre as imagens? Por que é que você batiza as crianças e não espera que elas sejam batizadas quando adultas? São coisas práticas, são o básico da nossa fé e que nós precisamos saber. Então você tem um catecismo em que você todos os dias você lê 1 a 2 páginas, não é muita coisa, né? Pelo amor de Deus, eu tenho consciência diante de Deus que pedir para que você leia 2 páginas do catecismo por dia não é muito, é pouco até, mas quem sabe você já entra no caminho de comprar um catecismo e começar a ler, anotar, tendo uma dúvida, procura um ministro, né? Aí o ministro vai saber responder. Imagina, é um ministro extraordinário da comunhão eucarística. Se o ministro não souber, você procura o catequista e coloca-os, né, na berlinda, para que eles tenham vergonha. Eu não sei. E o filho, mas você, ministro, não sabe? Você, catequista, não sabe? Aí vai estudar. Quer dizer, precisa, meus santos, nós precisamos conhecer a nossa fé, porque infelizmente o mundo está cheio de católicos que não sabem nem 10% da sua fé, e não sabem por desleixo e por preguiça. Que Santa Catarina de Sena, com o seu exemplo e as suas orações, desperte no nosso coração o desejo de conhecermos a nossa fé, para que bem possamos defendê-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.